significa que essa lã que vocês estão sentadas em cima foi feito um trabalho com ela, que ela virou um tecido. De certa forma, ela virou um tecido. Uma coisa que não pode ser rompida como a lã natural que vocês estão aí perto, né? Existem duas formas de filtrar, fazer esse tecido, duas formas mais básicas de fazer esse tecido, fazer esse filtro, né? Uma é molhando e esfregando um pouquinho de água, um pouquinho de sabão, e vai batendo, esfregando, batendo, e ela vai virar um feltro. Ela vai virar um tecido, ela vai endurecendo e vai tramando entre ela vira um tecido. E outra é uma agulhinha especial, que é uma agulhinha especial para filtrar, que a pontinha dela tem umas arranhadinhas assim, bem sutis, que a hora que essa agulhinha entra e sai da lã, ela também vai tramando a lã e vai filtrando. A maioria desses trabalhos foi feito com agulhinha, uma agulhinha fina mesmo, em que eu fui batendo essa agulhinha na lã, e a maioria deles tem por baixo uma espuma dessas de colchão, só que mais fina, né? Mais ou menos no centímetro. E eu fui espetando naquela espuminha e fui dando forma à lã e à base da lã, e fui dando forma, como que uma escultura na lã. Esse trabalho foi feito mais ou menos esculpindo a lã, tá? Bom, quanto a um nome especial que eu acho que causou uma polêmica, foi o Gu. Você sabe o que é aquilo lá que é o nome de Gu? Eu vou dizer. Primeiro que eu acho que eu sou meio doida mesmo, porque quem faz um negócio desse aqui fica dias pegando uma agonia, bom da cabeça não é. Mas, Gu é o seguinte, eu gosto muito de dar nome para as minhas obras, é uma coisa que me dá um prazer enorme. Mas normalmente eu faço a obra e quando ela nasce eu dou o nome. Aquela lá eu fiz, ela nasceu e eu não tinha nome para ela. E eu olhava para ela olhava para mim, eu olhava para ela olhava para mim. E eu cheguei para ela e fiz assim, Bu! Entendeu? E aí ficou Bu! Eu não tinha nome para ela. E que é o nome daquela obra? Tem uma outra questão do ponto de vista, porque ela tem os casulos de seda e aquela lã filtrada molhada, amassando ela tem uma outra característica e chama de ponto de vista porque depende da forma como tu vê ela, depende da forma como tu mexe nela, tu vai sentir alguma coisa diferente. Ela não tem uma coisa que diga assim, ela é isso. Depende do teu ponto de vista, tá? Então depende de como vocês viram ela, é o que ela é. Vocês podem dar o nome que quiser, aí fica livre o nome de vocês. A outra é óbvia, que é o ninho, que foi um ninho de lã que eu peguei, joguei ele lá em cima e eu fui usando que ele tinha um bom para me dar e fui com a agulhinha aproveitando que ele já tinha para me dar, né? Então, o ninho foi só trabalhado como ele já era. Luzes de seda. Luzes de seda é o seguinte. Vou explicar como eu fiz esse luzes de seda, é muito interessante. Uma vez eu resolvi, quando eu estava começando a filtrar, eu tinha lá uma azulante que eu tingi, ela começa do marrom escuro para o marrom claro. E eu pensei, vou fazer um chá de degradê. Só que ela é uma lã muito que pica, não é uma lã, tem uma lã que é especial para roupa, que é macia. Essa lã não é macia. Então, quando a gente põe no corpo, ela fica horrível, ela
pedaços de pano lá jogados, dizendo um dia eu faço alguma coisa com ele. Até que um dia eu olhei para o pano, o pano olhou para mim, olhei para o pano, o pano olhou para mim, olhei para o pano, o pano olhou para mim, e dali eu vi uma obra. Aí eu comecei a furar o pano com o tecido feito em lã, já molhado nesse caso. Eu botei por baixo dele uma seda e comecei a romper os buracos nele com a mão. Então vieram luzes de seda embaixo desses buracos e aí eu coloquei ele mais um painel de feltro claro. Então esse marrom ficou um marrom escuro ou marrom claro com luzes de seda, certo? A outra obra que chama Menino, muita gente conseguiu até reparar que eu vi ou ouvi gente falando exatamente aonde eu imagino que está o menino. Eu vi alguém passando a mão e olha aqui o menino, ele está um pouco inclinado. Eu fiquei admirada de ver quem, não sei quem falou isso, mas eu ouvi, está gravado, eu gravei. E ele é difícil de ver, mas ele está lá. Então, ele entre tantas entranhas e lembranças, ele está lá embutido num contexto de altos e baixos, né? E a outra obra chama Raízes, por quê? Tudo tem porquê, né? Porque foi uma das primeiras obras quando eu resolvi. Eu trabalho com tecelagem, na verdade, há mais de 20 anos eu trabalho com tecelagem. Faz um ano e meio, um ano e pouco, que eu resolvi filtrar. E eu resolvi com feltro fazer. E uma das primeiras obras foi Raízes, porque eu comecei a atingir toda a lã, joguei ela no chão, e aí me deu esse monte de cor e me pareciam raízes me chamando, e aí eu filtrei essas raízes. Ele chama raiz. E basicamente ele tem cores da terra, ele tem marrons, verdes, um pouco de bordô, né? Ele tem umas cores que a terra dá pra gente. Então, por isso chama raiz. Bom, alguma pergunta? Acho que eu falei demais, eu tenho tudo, né? Suficiente, né? Engraçado, né? Aqui, olha, aqui, para atingir. Não, ela está perguntando só um minutinho. Colorante natural? Não, eu uso colorante químico mesmo. Mas aí No processo de cozimento. Exatamente. Tem uma bruxa louca lá. isso compromete a lã? A lã compromete muito pouco, porque para atingir a lã, na verdade, eu não posso mexer a lã, porque se eu mexer, eu já vou estar entrando com ela em atrito e ela vai filtrar. Então eu não quero que ela filtre dentro do painel. Qual era a outra pergunta? As suas obras são feitas com o tecido ou a lã molhadas? Não, eu na verdade, provavelmente vocês sentiram uma textura mais durinha ali. Eu faço com ela seca com agulha, a maioria dela é seca com agulhinha, vou filtrando. No final, para ela não ficar muito, com o tempo, a umidade do ar vai arrepiando um pouquinho ela. Então eu faço uma camada bem fininha de cola diluída em água, só para ela não arrepiar, só para dar uma sustentação por mais tempo para a obra. Tá? Quanto tempo a confecção? Depende da obra, sim, mas quanto tempo se demora? Depende do tipo da obra, mas tem obras aí que eu demorei quase um mês para fazer, trabalhando quase diariamente. E tem outras que em 3 dias eu fiz. Né? Essa lã pode ser tendida? Sim, eu tinjo. Pega a tinta, né? Pega. Que cor que tem agora? Essas que vocês estão sentados em cima é toda crua. Não, mas E deixar a Carneirinho, olha lá. que assim, Ela é uma cor assim,
pra todo mundo, né? Que eu vou falar aqui. Sabe ali aquela obra que a artista falou que era um menino o nome? Ela chamou de tetas. É. Eu imaginei aquele monte de mamica, assim. Mamica, ela não era Fica aí. Ela é espanhola. Você tem caneta? Então, naquela do menino ali, olha só o que eu vi. Aquela do menino e aquela do bolo lá. Porque o menino, eu pensei em dois meninos. Aliás, um homem e um menino. Foi ela que falou, E o homem estava inclinado assim, tipo, querendo brincar comigo, assim, lá, tipo assim. Sabe? Eu imaginei isso. Imaginação fértil. E aquela do bolo, eu imaginei uma bolha bem arrebentada. Maior e a sombra. um menor, um maior em cima e um menor embaixo, né? Mais ou menos isso mesmo. Tá atenta. Eu tinha leitura para material, então pode imaginar para mim. Então, como eu não fiquei assim, tocando exatamente assim, cada pedacinho do menino, eu já levei para o lado assim, para mim estava meio confuso, porque eu também não me ative só como a vida do menino, né? O menino confuso, o menino ele é confuso. Ele ainda não é um homem, mas ele já tem alguma ideia de pode querer da vida dele, sei lá, né? E com relação ao mundo, eu já colocando a mão lá dentro, que gostoso, que macio. Aí depois tocando aqui, que é a raiz de tudo, é a base, é a matéria-prima. Então eu pensei que cada coisa no seu íntimo ou na sua essência, ela tem um toque de maciez, né? De conforto, de aconchego, né? É poético. Ao pensamento. A tentativa de achar a essência. A poética de tudo que tu estava sentindo aqui dentro. E aí, alguns materiais aí, eu me mas eles assumem texturas que, a princípio, assim, nem daria para dizer que era escuro. Para mim, né? Não, mas é isso mesmo. Bom, eu gostaria de fazer uma brincadeira com vocês, se é que vocês gostariam de fazer uma brincadeira. Para fazer isso, eu queria que vocês sentassem um pouquinho mais afastados da lã, uma perninada para trás, assim, para eu poder passar lá na frente da lã. Assim, Ela estava tão confortável ali na lã. Quer ficar em cima ou pode ficar deitado? Ai, querida. todo enroscado aqui, tem que enroscar a perna. Tá bom. Então, é o seguinte, eu vou dar para cada um pedacinho de lã. Com esse pedacinho de lã, nós vamos aprender a fazer um feltrinho. E é um feltrinho do tamanho de uma pulseirinha que vocês vão poder amarrar no braço e levar para casa. Se vocês quiserem jogar no lixo, joga, mas não joga na minha frente. Tá bom? Parece um rabo de gato. Você lembra?
Estéreo tu vai ver. Quer? É uma coisa que vai falar, né? Eu lembro. Sim, eu tenho uma coisa pra te falar. Eu fiz isso hoje. Mas essa menina ficou fazendo uma palmatória para ela. Bom, gente, é o seguinte, nós temos um pedacinho de lã na mão. Eu vou passar por cada mão de vocês e vou molhar esse pedacinho. E aí nós vamos alisar ele. Eu vou jogar um pouquinho na mão, alisar. Eu vou passar em cada mãozinha e vou mostrar como faz. Então, vou começar pela faladeira que ela fica quieta. Ela trabalha e fica quieta. Eu vou mostrar, né? Peraí. Ei, disse? Peraí, vai ter que molhar o melhor assim. Vai dar uma meleca aqui, gente, vocês vão sair tudo molhado. O que nós vamos fazer, ó? Vai capa de chuva. Ó, nós vamos fazer, ó. Pode ir. Eu imaginei. Devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho.